noite, queridos, graça e paz. Pode sentar. Para mim é um privilégio, mais uma vez, poder estar aqui, junto com os queridos irmãos. Tão bom. E realmente esse voo é um desafio maravilhoso, né? Mas tá gostoso. Dá umas chacoalhadas assim, mas nada que afete a fé. Pelo contrário, eu acho que desperta a fé, né? Aumenta, dá uma despertada bacana, mas é tranquilo. É um voo bem tranquilo, é jóia, graças a Deus. Amém. Mas estou sendo bem tratado, viu, pastor? Graças a Deus. Tá passando no crivo lá. Queridos, eu estava, quando nós confirmei a vinda para cá, estava buscando o Senhor. Pai, o que tu queres que eu divida com os irmãos? E o que o Senhor quer que eu ministre? Na verdade não sou eu, mas é o Senhor que vai fazer, mas o Senhor tem que usar umas mulas de vez em quando. E eu me coloco à sua disposição para isso. Então, o Senhor me deu alguns textos que eu quero pedir que vocês possam abrir. No livro de Salmos, capítulo 77, ou Salmo 77. Diz assim, a partir do versículo 1: Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e eu passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite, indago o meu íntimo, e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Vamos ainda para o Salmo 88. Salmo 88. Diz assim: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os teus ouvidos o meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não se tem lembranças. São desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos dos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos, me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia, venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, ou a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? O 13, mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã
já se antecipa diante de ti a minha oração. Vamos para Jeremias. Alguns já estão me olhando assim, meu Deus, é só texto de choro. Agora a gente vai para Jeremias, o profeta chorando. Jeremias, o capítulo 1, nós vamos ler o versículo 5 e o 6. Antes que eu te formaste no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. O 7 também. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Amém? Pai, mais uma vez, eu quero te agradecer pelo privilégio e oportunidade de estar aqui junto com os meus irmãos. E eu peço ao Senhor toda a capacitação que vem do trono, a sabedoria que o Senhor dá liberalmente a todos nós, e que o teu Espírito fale profundamente o coração de cada um dos meus irmãos, tudo para o louvor, tudo para a glória e a exaltação do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Ok. Depois desses textos todos, o Senhor colocou profundamente o coração, e tem trabalhado no meu coração, a um tema chamado rebeldia espiritual. O que é rebeldia espiritual? E eu fiquei pensando, mas rebeldia? Mas o Senhor me levou a um nível de entendimento, e tem me levado a um entendimento, o que é essa rebeldia espiritual? E por que ela nasce? Por que ela se estabelece? E por que ela gera desdobramentos que geram dor, tristeza, abatimento, enfermidades na alma, e aí sucessivamente. Então, o grau, queridos, o grau de situação na nossa vida, ou seja, de rejeição a respeito da vontade de Deus, a respeito daquilo que Deus quer e espera de nós, gera transtornos e transtornos bem profundos. Então, queridos, o grau em que nós rejeitamos as circunstâncias de nossas vidas, a nossa família, o nosso sexo, a nossa família que nós estamos vivendo, a igreja, o ambiente de trabalho, as minhas experiências, tudo isso, muitas vezes, gera sentimentos profundos de rejeição, e não somente de rejeição, de rebelião espiritual. O que eu tenho percebido, os atendimentos que nós temos feito ali na Clínica da Alma, e essa semana, na segunda-feira, aliás ontem, atendendo uma pessoa, e ela com um problema no relacionamento conjugal, tem 14 anos de casados. Ela diz assim, pastor, eu não estou suportando mais, porque o meu marido mudou muito desde que nós casamos. Inclusive eu celebrei esse casamento. Porque o que eu tenho ouvido nesses dias é que ele diz assim, já que você bagunçou os meus sonhos, então você assume a responsabilidade. E ela pergunta, quais são os teus sonhos? Não adianta falar, porque normalmente é isso que dá, você sempre quer fazer a tua vontade, impor a tua vontade. E aí ele dá as costas, o pastor sai e não quer falar, não quer abrir. E eu tenho aberto mão de uma quantidade de situações e coisas que me beneficiariam, não somente a mim, mas os filhos. E ele vive jogando na minha cara, que eu tenho imposto a minha vontade, eu que quis ter os filhos que nós temos, ele só queria ter um filho, e a gente tem mais filhos. Nós temos, os filhos são uma bênção, Deus tem dado graça para nós, para cuidar, o Senhor tem suprido as necessidades das crianças. Então, pastor, eu não sei onde é que está essa insatisfação da alma. Eu não estou entendendo, sabe,
é uma tristeza existencial que tem acontecido no coração do meu marido. E eu cheguei no limite, não estou suportando mais. E eu queria que o Senhor me abençoasse para eu seguir meu caminho. De jeito nenhum. Não só não vou abençoar, como também nós vamos entrar nessa peleja. Eu vou conversar com ele, vou viajar, volto, mas na sexta-feira vou ter um encontro com ele. E tudo isso, queridos, veio aguçar, na realidade, esse sentimento no coração, muitas vezes mascarado, que nós vivemos. Nós nos conformamos, nós agimos conforme a forma. E vivemos muitas vezes uma realidade que não é real de acordo com a nossa excelência, a excelência que Deus tem para nós vivemos a perfeita liberdade. E isso é real. Quantas pessoas frustradas? Porque nos momentos de confronto, as pessoas liberam aquilo que está lá no profundo da alma. Eu não deveria ter casado com você. Eu não deveria morar naquela cidade. Eu não deveria ter feito isso. Agora que eu tinha tudo para usufruir da minha vida, aconteceu isso. Então isso, na realidade, é só, maquiado. É, de uma certa forma, aquela coisa, libera perdão, mas o problema não é o perdão no horizontal. O problema é a insatisfação vertical. Que no fundo, é uma insatisfação com o Senhor. Ou seja, eu não estou aceitando os desígnios estabelecidos por Deus na minha vida. Essa foi a pergunta que eu fiz para a jovem que tentou se suicidar. E eu perguntei, se você tivesse a oportunidade de escolher hoje, agora, entre ir para o céu, tendo convicção que você vai para o céu, ou você permanecer aqui e cumprir todos os dias que Deus estabeleceu para a tua vida. Eu quero ir hoje. Eu quero ir hoje. Por que você não quer cumprir todos os dias que Deus sonhou para você? Odeio meu pai. Odeio o que meu pai fez comigo. Odeio de morar naquela casa onde nós moramos. Eu não gosto dos relacionamentos deles. Eu não gosto disso. Eu não gosto da escola. Eu não gosto disso aqui. Isso, queridos, chama-se rebeldia espiritual. Quando eu não aceito os sonhos que Deus estabeleceu para mim e para você. Quem que vai sofrer com isso? Deus? Não, eu e você. Eu e você. E então, queridos, a gente tem que entender que não é um pecado você desejar um alívio, um descanso, dentro das circunstâncias, talvez difíceis ou emocionais que você tem vivido. Não tem pecado nisso. O pecado está em você tentar fugir dos sonhos estabelecidos por o Senhor para a tua vida. Nós temos vários exemplos bíblicos de homens que tentaram fugir da presença de Deus, tentaram fugir daquilo que Deus tinha estabelecido, da ordenança, da direção, e a consequência veio. É interessante que normalmente a consequência não vem para a pessoa somente, vem para todos aqueles que estão juntos. Um exemplo clássico é Jonas. Fugiu da presença do Senhor, colocou em risco todo um navio. E a única forma tem que ser lançado para o mar. E mesmo assim, lançado à beira de Nínive, ainda resmunga a respeito do arbusto que foi ali para proteger, resmunga a respeito da peste que comeu ali a árvore. Tudo é motivo para murmurar. Aliás, diga-se passagem, abrindo parênteses. Meu Deus, nós estamos vivendo uma geração de murmuradores mor. Tudo é motivo de murmuração. Tudo é motivo. Se tem sol, é porque o sol está quente. Se tem chuva, é porque está chovendo. Se está nublado, é porque está nublado. Se é isso, é porque é aquilo outro. E isso contamina, isso, vai drenando, sai pelos poros. E se você chega junto, ou um murmurador chega junto de você, contamina. Alguém amargo, a mesma coisa, contamina. Alguém insatisfeito com a vida conjugal, insatisfeito na igreja, insatisfeito com Deus, são pessoas que não conseguem achar um lugar de gratidão no seu coração. Não tem. Aliás,
Obviamente, onde tem murmuração não tem gratidão. Nós estamos vivendo uma realidade, eu não quero culpar essa geração, porque na realidade são consequências que vai passando de geração para geração. Mas são situações assim de pessoas ingratas, mais alta estirpe. Uma ingratidão profunda. Não reconhece o que as pessoas fazem. Não reconhece os privilégios que têm. Não reconhece as bênçãos. Não consegue perceber Deus nas mínimas das coisas. Quanto mais nas macros, não vai conseguir. Essa é a realidade. E é sobre isso, queridos, dentro dessa introdução, que eu quero falar com você. Todos nós, talvez uns graus mais altos, outros em graus menores, todos nós temos no nosso coração, sabe, uma pontinha de uma rebeldia espiritual. Podemos talvez não rejeitar tudo, mas tem coisas que nós estamos vivendo, ou essas coisas estão trazendo dor, e é a tendência natural de nós reagirmos ferindo as pessoas ao nosso redor, quanto muitas vezes, na maioria das vezes, o nosso problema está com o Senhor. Você está comigo? Essa, queridos, é uma coisa sutil. Muitas vezes ela passa despercebida. Muitas vezes isso não é assim, não é visível, mas é real. Ele é real. E eu digo uma coisa para você, todos nós, se nós não resolvermos essa parada com Deus, nós vamos nos tornar pessoas, sabe, feridas, machucadas, e muitas vezes pessoas insuportáveis. Vocês conhecem as pessoas espalha bolinho? Tem gente que espalha bolinho, você conhece? Está um bolinho conversando, aí vem a pessoa, todo mundo ali, lá vem ela. Aí daqui a pouco, rapidinho. Eu lembrei que eu tenho que não sei o que, aí sai. Ai mesmo, fulano está me chamando. Porque ninguém suporta. Porque ninguém suporta ouvir. Não pode, tem gente que não suporta nem ouvir a voz da pessoa. Porque é questão de segundos a pessoa entra com a sua, aquela caçamba lotada de lixo, de amargura, de insatisfação, reclamando de todo mundo. Querido, se isso não for consertado, se isso não for reparado nas nossas vidas, são pessoas que vão começar a adquirir enfermidades, sabe, psicossomáticas. Os cânceres surgem por causa disso. As doenças de pele, sabe, as fibromialgias, o vitiligo e tantas outras enfermidades que são enfermidades psicossomáticas. A pessoa carrega isso. E a minha pergunta para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, é: você vai te enganar até quando? Você está tentando se enganar. Talvez você está tentando compensar e justificar, falar para você mesmo, como aqui o salmista no Salmo 77, falando para si mesmo. E dizendo: Senhor, e aí? A ponto que ele diz: não, então se torna propício. Então, a partir de hoje, eu decido fazer a tua vontade. Eu decido viver o teu querer para mim. Não existe caminho melhor. Não existe alternativa. Não existe outra alternativa melhor para a sua vida. Então, hoje, nós temos uma realidade, uma quantidade de pessoas fracassadas profissionalmente, porque até hoje estão fugindo. Tem pessoas que estudaram, mas são péssimos profissionais porque não estão no centro da vontade de Deus. Ou vice-versa. Então tem pessoas que estão dizendo assim, até hoje, um casal que nós conhecemos, graças a Deus mudou um pouquinho, mas até hoje ela está procurando o advogado. Questões cíclicas. De ano em ano está procurando advogado para separar, para divorciar. Imagina tudo que é possível ser ministrado, libertação, cura, psiquiatra, psicanálise, terapia conjugal, tudo. É um buraco sem fundo. Deposita, deposita, deposita e não consegue alcançar. Mas no fundo, sabe qual é o problema? A pessoa não conhece o potencial
não sabe quem é em Cristo Jesus e não consegue viver a excelência de Deus. Não consegue viver a excelência de Deus. E aí vem todos os desdobramentos. E aqui, queridos, então uma definição rapidinha que eu já fui avançando. Ou seja, qual é a nossa definição, então, essa definição sobre rebeldia espiritual? É fugir do nosso Criador e da vida que Ele nos deu. Essa é a realidade. Qual é a vida que Deus te deu? Qual é o propósito do Senhor para você? Talvez se eu fizer essa pergunta individualmente para você, você tem a oportunidade de escolher. Você partir hoje para estar na glória com o Senhor, ou você cumprir todos os dias que Ele sonhou para você? Então a resposta nós temos que dar para o Senhor. Quais são os sonhos e os projetos que Deus tem para você? Será que Ele é Deus tão severo, Ele é tão ruim, que Ele vai proporcionar para você coisas ruins? Eu sei que tem pessoas que têm chamado, tem pessoas que, eu não vou usar essa palavra chamado, porque hoje em dia está muito denegrida essa palavra, chamado, porque a única coisa que as pessoas entendem, chamado é ser missionário, embora isso seja também. Mas são chamados específicos, como um excelente profissional no campo, no mercado. Quantos pastores de mercado que a gente conhece, que são ganhadores de alma lá na sua expertise. Quantas ganhadoras de alma que nós temos que estão dentro das escolas, ensinando as crianças lá, alcançando os pais, em todas as áreas, no militarismo, enfim, tantas áreas. Isso é um chamado. Isso é um chamado. Agora, queridos, eu vejo quantas mulheres que não querem jamais ser esposas de líderes. Porque estigmatizou o ministério pastoral, ou missionário, seja lá qual for. É passar necessidade. E eu não quero. Quantos homens que não querem assumir a vontade de Deus para a sua vida, eu não vou falar chamado, mas a vontade de Deus, o sonho de Deus para a sua vida. Porque Deus, na realidade, Ele gosta de ver os seus filhos, na realidade, passando necessidade. E eu não quero. Eu quero dar uma condição melhor para os meus filhos, para a minha família. Então são estigmas defeituosos, deformados, a respeito do caráter de Deus. No fundo, nós estamos estigmatizando Deus como, sabe, um carrasco. Na verdade, Deus não tem filhos. Ele tem servos que estão ali para servir e só passar necessidade. Queridos, você não viver o sonho de Deus para você, você vai passar situações bem delicadas. Essa é a realidade. Ok? Então, queridos, não é simplesmente o desejo de você melhorar, mas na realidade é o desejo de que as coisas mudem na sua vida. Mas é na realidade você entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. E olha, nós temos gente que tem raiva de Deus. Tem pessoas que têm ira a respeito de Deus. Tem pessoas amarguradas sobre Deus, que frequentam a igreja. Muitos não frequentam mais a igreja, dizem que o problema é a igreja, mas o seu problema é rebeldia com Deus. Sabe? E o diabo, obviamente, que ele é astuto, ele se aproveita dessa situação e faz com que isso aumente ainda muito mais, trazendo danos profundos. Você sabe, isso não é novidade. O índice altíssimo que nós temos hoje de pessoas se suicidando. A gente sabe que isso é camuflado na mídia, é muito camuflado, mas o índice é altíssimo. O índice de crentes que estão se suicidando, pastores que estão tirando a sua própria vida, jovens, adolescentes que estão se cortando, se autoviolentando, para drenar o sangue, para aliviar a dor da alma. É altíssimo.
frustração, abusos de todas as ordens. Essa é a realidade. Ali em Lagoinha, a Rejane, a Eula e outros irmãos que já estiveram lá, nós estamos num prédio ali que, assim, o fluxo de gente é muito grande. E não só de membros da igreja da Lagoinha, mas membros de várias outras igrejas. E em função da gente estar na televisão, tem vindo muitos não cristãos, católicos, espíritas, que estão com problemas na alma. E aí vê, assiste o programa, e de repente a palavra fala, ministra o coração, e eles vão lá. Eles já vão dizendo, olha, eu não sou evangélico, eu sou católico, seja bem-vindo. Glória a Deus por isso. Seja bem-vindo. Mas, gente, o índice de situações, de histórias que a gente vê são gravíssimas. E todo dia, praticamente, chega um caso que a gente tem que passar na frente dos outros, porque são casos, a Regiane sabe disso, está lá direto, são casos, se a gente não fizer alguma coisa emergencial, vai sucumbir. A gente olha a ficha, às vezes está lá, cristão, 10 anos, 20 anos como crente. Mas vivendo realidades terríveis. Terríveis. Esse é um sentimento profundo, queridos, cheio de raiva, de rejeição a respeito da vida de Deus, ou a vida que Deus pede para que vivamos. E nós culpamos o Senhor quando as coisas saem errado, quando as coisas não estão funcionando, em função dos resultados que a vida está proporcionando. Então a pessoa olha os resultados, mas ela não consegue olhar para dentro e entender que ela faz parte dos resultados, ou ela é a ação que está gerando esses resultados. E a gente sempre fala, tantas pessoas que hoje estão vivendo a realidade de correr atrás do rabo. Estão andando em círculo. E eu pergunto para as pessoas, qual é o propósito da tua vida? Ter uma casa, deixar uma herança para os filhos. Normalmente é só bem material. Não existe nada de legado, a respeito de vida de Deus. Por quê? Porque, na realidade, hoje nós estamos tão influenciados por essa verdadeira visão humanista, não é, na nossa sociedade, que cada vez mais as pessoas estão tirando Deus da história e elas estão assumindo a deidade nas suas vidas. Eles mesmos são Deus, eles decidem, fazem o que é o melhor para a sua vida, decidem, escolhem. Assim tem sido a realidade. Olha só, olha o que diz aqui em Provérbios 19. Provérbios 19, versículo 3. Não sei qual é a versão que está aí no painel, mas diz assim. A minha diz que a estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Olha só que tremendo. Por conta de quê? Da estultícia do coração do homem. E vai se levantar contra quem? Contra Deus. Sabe por quê que eu estou passando tudo isso? Deus. No final de semana passado nós fizemos uma clínica da alma num bairro chamado Belmonte, lá em Porto Alegre. Belo Horizonte. Uma região mais simples, assim. Tivemos muita gente. Aí um senhor me procurou, diz assim, chorando, né, depois de uma ministração, diz assim, pastor, por que aconteceu isso comigo? Eu não sei o que aconteceu com você. O que aconteceu com você? Pastor, depois que eu converti, eu perdi tudo. Até minha mulher. Minha mulher se separou de mim. E não deixa eu ver meus filhos. Eu disse, e aí? O que você quer dizer para mim com isso? É que a vida que você levava era melhor? Pelo menos eu tinha minha família. Mas eu vi que era uma pessoa assim, estava sendo genuína, mas uma pessoa muito simples. Né? Eu disse, é que ainda não entrou no teu coração a dimensão do tamanho do Deus que você aceitou e você está vivendo. Quando você entender o valor que você tem e você entender o tamanho do Deus que você serve, você vai ver que essas coisas são circunstâncias
E elas são passíveis de ser mudadas e transformadas. Não é? Agora, muitas vezes Deus permite isso para desenvolver a nossa fé, para nós chegarmos mais pertinho de Deus. Mas as pessoas não estão muito afim de andar pertinho de Deus. Porque andar pertinho de Deus também traz consequências, não é? Interessante essa visão que muitas vezes as pessoas estão tendo. Em Romanos 8,7 diz para que, ou seja, a mente, quando ela é colocada no Senhor, Romanos 8,7, o que diz aí? Romanos 8, versículo 7. Por isso, o pendor da carne ela é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. E essa é a questão, que as pessoas estão vivendo numa dimensão de uma fé extremamente superficial, rasa, dando lugar, então, a uma visão muito mais da carne do que dando lugar para que o Espírito possa, não é, agir. Então, queridos, muitas vezes as pessoas não aceitam a si mesmas e elas têm dificuldade de lidar com isso, não é? Então, muitas vezes as pessoas não sabem, não se aceitam, não se acham atraentes, não se acham pessoas bonitas, nem amorosos, não se acham escolhidos, não é, por Deus. Infelizmente, nós temos um universo de pessoas que se sentem toleradas por Deus, porque no fundo do seu coração, elas na realidade apenas estão vivendo aqui porque talvez o pai e a mãe, e às vezes nem sabe quem é o pai e quem é a mãe, então gerou e está vivendo aqui e sofrendo todas as consequências e um nível altíssimo de rejeição, não é? Então, eu vejo, queridos, que Deus nos dá a escolha diária. Deus nos dá uma escolha diária de você viver a vida que Deus preparou para você, ou você simplesmente rejeitar isso. A grande maioria tem rejeitado. Muitos aceitam em partes. Muitos vivem em partes e rejeitam outra parte. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que essa área precisa ser reparada em nossas vidas. Precisa haver um ajuste, um acerto com o Senhor, no aspecto de nós simplesmente, nós nos arrependermos. Porque aí está sendo que a luta da carne contra o Espírito. A luta da minha vontade contra a vontade de Deus. E normalmente a minha vontade tem prevalecido. E todas as vezes que a minha vontade prevalece, ou seja, a graça de Deus, ela se distancia. É como aconteceu com Babel. Né? Ou seja, o povo estabeleceu, vamos construir uma coluna e tornarmos conhecidos. Nos tornarmos conhecidos. Todas as vezes, queridos, que nós não estabelecemos altares, nós vamos estabelecer torre. E torre vira confusão. É o que aconteceu com Babel. Por que virou torre? Porque eles queriam ser conhecidos e alcançar os céus construindo essa torre. Ou seja, não era altar. Se o meu casamento não está construindo altar, nós estamos construindo torre. E quando a gente constrói torre, vira o quê? Confusão, dispersão. E todo mundo é disperso. É o que acontece. Deus não habita na torre. Deus habita no altar. Se o teu casamento, se a tua vida individual, pessoal, você é solteiro, não tem um altar erigido pelo Senhor, você está levantando torre. Torre é ser seu nome conhecido. Deus vai descer nisso e vai espalhar todo mundo. Vai espalhar o seu coração, as suas motivações, o seu emocional. Vai espalhar. Guarde isso. O que você tem erigido? O que você tem construído na sua vida? Torre ou altar? Se você está desesperado, trabalhando, correndo para cima e para baixo, para erguer uma torre, cuidado. Cuidado.
suas respostas negativas a respeito da vida de Deus na sua vida, identifica o seu distanciamento. Primeiro, a falta de liberdade para você ser você mesmo. Quantas pessoas que estão vivendo a vida que os outros querem, ou a vida que os outros estabeleceram. Não conseguem viver a vida que Deus sonhou para você. E quando a gente não vive a vida de Deus, a gente não consegue ser autêntico. A gente acaba usando máscaras para aparentar. E a gente tem dificuldade. Quantas pessoas que eu conheço até hoje, já há anos que a gente já trabalhou, já ministrou, as pessoas têm dificuldade com a sua identidade ainda. Ou não querem aceitar a identidade da vida que Deus planejou, ou elas estão querendo buscar algo que elas não são, para mostrar para os outros aquilo que não são. E essas são as pessoas mais infelizes da face da terra. São infelizes. Por isso que os nossos consultórios, e de tantos profissionais no Brasil, está lotado de terapeutas. Difícil. Ferida profunda gera reações pecaminosas. Toda raiz, ou toda ferida que ela é profunda, ela gera reações pecaminosas. Porque normalmente vai ser uma reação de autossuficiência, de manipulação para fazer aquilo que quer, e move todo mundo para poder acariciar a sua ferida. E aí você move as pessoas, você manipula as pessoas, você tira as pessoas, talvez, das suas caminhadas para poder saciar a sua feridinha, suprir a sua carência. Rebelião, rebeldia, gera raiva. E aqui especificamente raiva de Deus. Então pessoas que têm resistência e não conseguem confiar em Deus. Para essas pessoas a pior coisa que tem é ouvir a palavra. Confia em Deus. Descansa nele. Deixa que ele está no controle. Essas pessoas não conseguem processar isso. Acostumaram a fazer. Fazer e fazer para ser. Por isso que muitas pessoas têm tanta dificuldade a respeito disso. Nos afeta espiritualmente, nos afeta fisicamente e nos afeta emocionalmente. E aí, queridos, qual é o abismo que vai chamando e levando a um outro abismo? Desejo da morte. Porque a insatisfação é tão grande, as incertezas do futuro são tão grandes. Isso gera tensão, gera ansiedade. Aliás, os laboratórios estão cada vez mais ricos, não é? Com tanto remédio para ansiedade, centralina, tantas coisas. Porque hoje nós estamos vivendo a consequência da tecnologia, do fast food. As coisas com Deus não é fast food. O tempo de Deus não é fast food. E nós queremos cada vez as coisas mais rápidas. Você ligou o computador, já tem que abrir, já acessa, tem tudo ali que você quer, você já separou com a questão das preferências, e é tudo rápido. Agora, resposta de Deus não funciona no mesmo tempo. Maturidade não funciona dessa forma. Vida de Deus e Deus na sua vida não funciona assim. É tudo diferente. E isso vai gerar o quê? Ansiedade, porque você quer rápido. Eu já estou ficando titia, já estou ficando com 25 anos, já estou virando vovó, eu tenho que arrumar rápido. E aí faz escolhas rápidas, precipitadas, sem profundidade, e depois sofre os danos lá na frente. A consequência ela vem, é automático. É automático. Em Provérbios 18, versículo 14... Provérbios 18, 14. Lá em cima mais rápido, né? É tecnologia, né? O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem pode suportar? Quem pode suportar? Interessante. Outra versão que eu tenho aqui, o espírito do homem pode suportar a sua doença,
Mas o espírito quebrado, quem é que pode suportar? NVI. Qual é o fruto da rebeldia espiritual? Primeira coisa, incapacidade de se relacionar com os outros. Tem dificuldade na comunicação com os outros. Apresenta-se aos outros normalmente, sabe, como se desculpando por estar vivo. Incrível isso. Tem gente que vive constantemente se desculpando por estar vivo. Porque se sente o quê? Se sente um erro, se sente uma pessoa indigna, que não deveria estar viva. Tem pessoas que têm tanta dificuldade de se relacionar. Às vezes até fala baixinho, para não incomodar os outros. Porque talvez ouviu sempre os pais falar, fala baixo, não incomoda, não chora, não grita, não faz isso, não faz isso. E se falar alto vai estorvar, e vai ser recriminado. Então fala baixinho, pastor, não quero incomodar o senhor, você não está incomodando. Não, é bem rapidinho, não estou atendendo ninguém, tem toda a liberdade para te ouvir. Não, mas é bem rapidinho. Porque ela própria se sente indigna, não desejada, não pertencente, não amada. Essa é a realidade, queridos, que nós lidamos todos os dias. E muitos estão experimentando a dislexia espiritual. O que é a dislexia espiritual? A dislexia é essa dificuldade que as crianças, muitas vezes, quando é percebido na infância, a respeito da leitura, a respeito do aprendizado. E nós temos essa realidade na vida dos crentes, essa dislexia. Temos dificuldade com o espaço, temos dificuldade com a linguagem, temos dificuldade de absorção. E eu estou falando do quê, gente? Eu estou falando da vida de Deus na sua vida. Hoje nós temos uma realidade de pessoas experimentando a dislexia espiritual. Tem uma dificuldade, não consegue enxergar, não consegue ver aquilo que Deus quer. Estão vivendo um destino, uma vida insatisfeitos. Simplesmente insatisfeitos. E aí estão sempre tentando criar coisas novas para tentar suprir uma insatisfação que está se tornando crônica e a pessoa não consegue perceber que está relacionado com Deus. Não, mas Deus é santo, Deus é o soberano, é o todo-poderoso, é o Criador dos céus e da terra. Aí traz a religiosidade, a espiritualidade para justificar a deidade de Deus. Mas se rasgar o verbo, e ter coragem de rasgar o verbo, e aí vai estabelecer isso. Deus, eu não estou querendo mais isso. Eu estou insatisfeito com essa questão. Eu estou frustrado com isso. Estou frustrado com aquilo outro. Será que Deus não vai entender a minha humanidade e a sua? Será que Deus não me conhece desde a fundação do mundo? Quando eu ainda estava em fome, como diz o Salmo 139. Será que Ele não sabe as crises emocionais que cada um de nós passamos? Os medos, as fobias, os transtornos. Será que Ele não conhece isso? Mas sabe por quê, queridos? Infelizmente, nós fomos ensinados, eu fui ensinado, que a gente tem que transparecer uma coisa que nós não somos. Nós fomos ensinados a maquiar uma realidade. E aí a consequência vem. A dor vem, a decepção vem, a frustração vem. E o índice altíssimo de frustrações, de decepções, falta de esperança, vai abatendo a alma. É o que a Bíblia fala. Se abate. Aí a gente não quer procurar ajuda para ninguém ficar sabendo que você está enfermo. Aí você não quer ser visto num consultório psicológico ou psiquiátrico, senão a sua imagem vai ser distorcida. O que vão pensar a teu respeito?
Vamos pensar que você é humano, como qualquer outra pessoa. Simples. Mas essa coisa, sabe, dessa falsa aparência de suficiência, que pastor não pode ficar doente, que pastor não pode passar aperto, que a família do pastor tem que ser perfeita, que não sei o quê. Isso é do inferno. E não só do pastor, qualquer pessoa. Deixa eu avançar aqui que o meu tempo já está estourando. Então como é que eu curo isso? Como é que eu curo essa rebeldia espiritual? Como é que eu curo essa situação que ela é antiga, maquiada, e eu sempre tentei justificar e nunca ser claro e dizer o problema é Deus. O problema não é Deus. O problema é que eu não tenho aceitado a vida de Deus na minha vida. Deus não é o problema. O problema sou eu. Essa é a questão. Então, a primeira coisa, queridos, para qualquer coisa, eu tenho que reconhecer que eu estou assim. Eu tenho que reconhecer. Eu tenho que reconhecer que a minha vida está assim, e até hoje eu estou tentando justificar para mim mesmo, fazendo outras coisas para não aceitar a vida de Deus na minha vida. Esse é um. Por isso que as nossas igrejas, queridos, eu falo nossas igrejas, porque a minha igreja não é minha, né? A igreja que eu sou membro é uma igreja grande, mas tem tanto problema proporcional. Sempre é proporcional. Tem 500 membros, você tem problema proporcional a 500. 1000, tem problema a 1000, assim sucessivamente. E é muita gente que vai para lá para tentar se esconder lá dentro. E a gente sabe disso. Agora, eu preciso reconhecer que eu estou assim. E eu estou tentando, sabe, como se eu peguei essa situação do meu problema com Deus, coloquei dentro de um recipiente fechado, passei a chave, joguei a chave longe, não vou tocar mais nunca nisso aqui. Querido, não adianta você avançar para o futuro sem resolver pendências do passado. Ela vai te pegar lá na curva. Não adianta. Não adianta. Você esqueceu que Deus tem a chave mestra dessa porta. E Ele vai abrir, sabe por quê? Porque Ele te ama, Ele me ama. Ele vai abrir, filho, tem coisa aqui que você não resolveu ainda. Mas nem quero que toque nesse assunto. Não, mas eu quero tocar, para o teu bem. Eu te amo, tem um projeto na tua vida. Eu quero te usar com esse propósito. Então, por isso que tem que abrir, filho. Tem que abrir. Tem que tirar a casca, porque lá embaixo da casquinha está cheio de pus lá. Tem que fazer asepsia, tem que limpar, para colocar o remédio apropriado. Senão não adianta. Não adianta. É paliativo. E é isso que o Senhor está querendo fazer na nossa vida. Então eu preciso reconhecer isso. E me desarmar. Tá bom, Senhor. Vou parar de lutar com o Senhor. Vou parar de resistir à tua vontade, ao teu querer. Estou dando desculpa para todo mundo. Até para mim mesmo. Então, eu tenho que me arrepender disso. Me arrepender de estar resistindo à vida de Deus na minha vida. E a gente não perdoa Deus, porque Deus não tem pecado. Mas a gente tem que liberar Deus de toda a culpa que eu joguei para cima dele. Então eu tenho que, sabe, liberar Deus, eu libero o Senhor não é culpado. Eu libero o Senhor dessa culpa. Para que a tua vida rompa, meu irmão. Para que a tua vida rompa, minha irmã, senão não vai avançar. Nós vamos ficar mais quantos anos tentando, sabe, correr atrás do rabo. Né? A nossa vida fica assim, ó, altos e baixos, altos e baixos. E a gente se torna aí bipolar espiritual. Tem momentos que a gente está em alto, tem momentos que está em baixo. Tem momento que está em alto, tem momento em baixo. Não é isso que Deus sonhou para nós, não. Tenho certeza disso. Avançando aqui. Então eu tenho que confessar e me arrepender disso. Também permitir que o Senhor venha, sabe, com a sua graça nos envolver. E a última coisa, eu tenho que aceitar. Aceitar o quê, pastor?
aceitar a vida de Deus para mim. Essa é uma decisão consciente. Ok, você reconhece que está assim, você pede perdão ao Senhor, se arrepende, libera Deus de toda a culpa e acusação, e aí você tem que aceitar. E aí, queridos, deixa Deus fazer a vontade dele. Deixa Deus fazer a vontade dele na sua vida. Você tá comigo aí, gente? Tá? Isso é muito sério. Porque a minha vida, de um tempo atrás, alguns anos atrás, precisou acontecer isso. Só que eu não tinha essa nomenclatura de rebeldia a respeito de Deus. O entendimento que eu tive é: eu quero a excelência da tua vontade na minha vida. Se eu tiver que morar lá em Belo Horizonte, se eu tiver que morar na Pedreira Padre Lopes, mas ali a vontade de Deus para o Senhor, eu sei que vai ser a melhor moradia que eu vou ter na minha vida. Vai ser o melhor tempo da minha vida. Se eu for morar nos lugares melhores de Belo Horizonte, eu quero que isso não me influencie, mas ali cumprindo a vontade, está vivendo 100% a vontade de Deus. E eu vejo que é isso que a gente precisa tomar uma decisão, né? E eu queria assim convidar você, nessa hora, você fechar seus olhos. Permitir que o Espírito de Deus testifique no seu coração a respeito da tua resistência à vida dele na tua vida. Eu quero te dar essa oportunidade agora de você olhar para dentro de você. Olhar para dentro de você. Você não precisa olhar para mim agora. Só você e o Senhor. E por favor, se aproxime dele agora sem justificativas. Com o máximo de sinceridade do teu coração. Se sim ou não. Se sim ou não. Repetindo Provérbios 19, a estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Talvez a resposta para a sua enfermidade até hoje seja essa. Seu coração está cheio de ira. E este é o momento de você liberar isso no mundo espiritual. Repetindo, se essa é a realidade na sua vida, reconheça isso. Confesse, arrependa-se. Que até hoje você está querendo fazer a tua vontade e não a vontade do Senhor. Para de sofrer. Para de sofrer. Tentando impor para Deus o teu querer. Tentando impor para os outros, para a sua família. Talvez você não percebeu esses anos todos. Deus tentou usar pessoas para te advertir, para te falar.
mas você nunca abriu uma oportunidade no seu coração para experimentar a graça de Deus usando uma outra pessoa para te alertar. Isso é amor, isso é bondade, é graça dele. Você já lembrou quantos livramentos você já teve? Quantos livramentos o Senhor te proporcionou? Mas como a Escritura diz, a tua cerviz estava dura. Dura cerviz. Você ouviu essa palavra. Não endureça seu coração. Estamos encerrando essa campanha de cura. Estamos fechando com esse tema, que é chave para você continuar a viver. E talvez viver os melhores dias da sua vida. Não sou eu que estou prometendo isso para você. É as Escrituras que asseguram isso. É o próprio Pai que se assegura isso. Quero convidar você a se colocar em pé, por favor. Vou fazer uma oração juntos. Só faça se você tiver convicção disso. Não te engane mais uma vez. Não se engane. Repita comigo, por favor. Senhor, nesta noite, eu reconheço que não escolhi essa vida. Eu nunca teria escolhido as minhas circunstâncias, a minha família, a minha personalidade ou o meu próprio corpo. Eu não compreendi ou apreciei como o Senhor me formou. E eu definitivamente nunca teria escolhido para entrar no sofrimento desta vida. Mas eu confesso que estou irado, porque eu conscientemente pensei que você poderia ter coisas melhores, ter me dado coisas melhores, pessoas e situações. Na realidade, eu julguei minha família, eu julguei as autoridades como falta de capacidade, sabedoria e sensibilidade. E eu tenho julgado por ter me criado dessa forma. Mas nessa noite, eu reconheço que magoei o seu coração. Eu reconheço que muitas coisas da minha vida foram decisões e escolhas minhas, não foram escolhas suas. Mas eu te peço, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor sempre sonhou para mim. Liberte-me para essa nova vida, essa vida abundante que o Senhor prometeu para mim. A alegria que vem de saber que eu tenho sido feito lindamente, feito pelo Senhor, com as suas próprias mãos, com uma bênção. Eu declaro que a minha família, que os meus amigos, que a minha própria vida é um milagre do Senhor. Por isso, Senhor, eu escolho nessa noite viver a vida que o Senhor sonhou para mim, que o Senhor planejou para mim. E eu sei que o Senhor sempre planeja o melhor.
Muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, o Senhor conhece o coração de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão aqui. Eu não conheço. E eu sei, Pai amado, que essa palavra achou o terreno preparado para que essa semente possa germinar e produzir muito fruto. Pai, eu sei que o Senhor conhece quais são esses corações. Eu sei que o Senhor sabe exatamente quem recebeu essa palavra, quem que se identificou com essa palavra. Eu não sei, mas a minha oração, Pai, é que esses irmãos e irmãs experimentem um novo tempo. Um tempo, ó Deus amado, de não mais viver, ó Deus, em confronto com a Tua vontade. Não mais rebeldes, ó Deus amado, a vida do Senhor para eles. Mas sim, ó Pai, uma vida de experimentar dia a dia a Tua fidelidade, o Teu amor, a Tua justiça, a Tua bondade, um multiplicar sobrenatural, oh Deus, retirando barreiras sobrenaturalmente, abrindo portas que talvez estão orando há anos por portas, mas era uma oração, oh Deus, que estava resistente por causa da rebeldia. Oh Deus, em nome de Jesus eu oro para que essas portas se abram, Pai, para que os corações se abram, para amar e receber amor, para experimentar, oh Deus, o sobrenatural do Senhor dia a dia. Ministérios travados, sendo liberados em nome de Jesus. Dons que estavam sendo travados, já estão sendo liberados no nome de Jesus. Prosperidade da alma, prosperidade do espírito, prosperidade do corpo físico, prosperidade das finanças, em nome de Jesus. Eu declaro isso no Senhor e crendo no Senhor, que assim será para o louvor da Tua glória, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Obrigado pela oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Você foi abençoado, como eu fui abençoado nesta noite. Que campanha tremenda, que campanha maravilhosa. Essas 7 semanas, Deus, Ele falou e agiu de maneira tremenda, extraordinária nesses dias. Após o evento com a pastora Helena Tanuri, nós vamos começar uma campanha Cura para as Famílias. Serão 7 semanas em que nós vamos ministrar cura para as famílias. Deus está falando, Deus está fazendo coisas extraordinárias em nosso meio. Dê mais uma salva de palmas ao Senhor. Bem forte, aplauda o Senhor, adora Ele.